e eu vou chegar no cerne que você nos coloca. Nós estamos num momento de fascistização da sociedade. O fascismo hoje é o mesmo do Mussolini lá da década de 20? Não. O fascismo histórico era outro porque as condições históricas eram outras. Eu acabei de dizer que os direitos humanos são históricos. Imagine, inclusive, movimentos políticos como esse. Agora, o sistema está em crise. E o sistema em crise, ele não comporta mais, por exemplo, o exercício de direitos, né? E nem da democracia. É por isso que surgem, né, vários movimentos no mundo, na América do Norte, na Europa Central e aqui na América do Sul, e em especial no Brasil, que são movimentos contrários ao reconhecimento de direitos das maiorias sociais, da classe trabalhadora, ou então das minorias políticas, de LGBTs, por exemplo, né, de negros e negras, são contra cotas, são contra... Né, e esses movimentos, eles, de país a país, eles estão assentados em alguns elementos. Aqui no Brasil, eu destacaria 5 elementos, né, desse movimento, que é um movimento contrário aos direitos humanos. O primeiro elemento é a manipulação do tema da segurança pública, o populismo penal, ou seja, né, por que a sociedade se volta contra, né, uma ideia de uma sociedade de direitos? Porque ela acha que o problema da segurança pública não é um problema da raiz da desigualdade, da ausência de uma política pública mais abrangente, de uma política de segurança pública mais inteligente, é um problema de falta de força, leia-se, na verdade, violência, e muitos direitos. Então, por exemplo, toda a trajetória do Bolsonaro foi uma trajetória, digamos, contrária ao reconhecimento de direitos. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o elemento conservador. É o elemento reacionário. Ele é antifeminista, ele é a favor, né, dos chauvinismos, dos conservadorismos. Né? Então, por exemplo, ele é contra os direitos de LGBTs, de mulheres, de negros e negras. Então, é o conservadorismo. Um terceiro elemento foi a manipulação do tema da corrupção como se fosse um tema, né, da direita conservadora. Um quarto elemento foi o tema da economia. O Paulo Guedes ontem ele disse: é melhor ter emprego do que direito. Você que é expert no direito trabalhista, você vai saber que, na verdade, a taxa de desemprego no Brasil não tem nada a ver com o reconhecimento de direitos. Na verdade, tem a ver com o reconhecimento da crise econômica, né? Dessa demanda, da falta de uma demanda, de fato, de crescimento econômico, por causa do capitalismo financeiro, da desregulação. O quinto elemento, me parece, que foi a manipulação das redes sociais a partir da desinformação. Esses 5 elementos, eles se conjugaram numa agenda contrária aos direitos. E aí nós temos aí eu vou para o segundo elemento. Segundo ponto da sua pergunta. O que nos cabe hoje? Nos cabe 2 coisas. Bom, primeira coisa, me parece que é defender a existência de um patamar mínimo, né? E aí os direitos humanos não podem ser apropriados por uma única bandeira ideológica, digamos. Eles têm que ser reconhecidos como um certo pacto de sociabilidade. É o contrato que a gente fez. Por exemplo, se alguém é torturado, o contrato social, o nosso contrato de sociabilidade, ele foi quebrado. Se alguém está privado de liberdade pelo Estado e a lei de execuções penais não foi cumprida, é o contrato que está sendo quebrado. Não é só aquele ser humano que está sendo violentado, mas é toda a humanidade, toda a sociedade que está sendo violentada. Né? Portanto, se alguém vai ao posto de saúde e não tem a saúde, portanto, é esse contrato. Tem uma frase, né, de um grande escritor russo que eu gosto muito. Aquilo que acontece a acontece a toda a humanidade. Portanto, se há um ser humano que ele vê a sua dignidade violentada por ação ou omissão do Estado, isso é um problema de toda a humanidade. Isso é uma perspectiva ética que a gente tem que ter. Segundo ponto, nós temos que fazer isso que a gente está fazendo agora. Nós temos que dizer para a sociedade que a sociedade não pode ficar contra os direitos humanos. Porque ficar contra os direitos humanos é ficar contra ela própria. E o papel dos direitos humanos é esse papel da denúncia, da reivindicação, né, da exposição da iniquidade, da violência, para que, obviamente, a dignidade ela seja promovida. Agora, eu devolvo a palavra a você, eu acho que o nosso grande desafio hoje é o desafio de narrativa política, né? É o desafio para que nós possamos, né, repactuar a sociedade. Veja, eu não acho que há 56 milhões de fascistas no Brasil, que foram as pessoas que votaram no Bolsonaro, mas votaram muitas delas estão, né,
sob manipulação. Né? Por exemplo, eu não acredito que todo mundo seja malvado, cruel. Isso não é verdade. A sociedade brasileira não é de malvados, cruéis e perversos, né? Como é, por exemplo, a figura própria, né, do Bolsonaro e a encarnação dos valores do bolsonarismo. Mas eles conseguiram fazer um deslocamento, né, na sociedade que lhes permitiu chegar ao poder central. Né? Isso nós temos que dizer. O projeto de sociedade que nós, né, nos propusemos é um projeto baseado em inclusão social, né, paz, né, tem que dizer isso. Né? Nós queremos, né, quem promove a violência são eles. Nós não queremos uma sociedade de violência. Né? O direito à paz, o direito à segurança, o direito à integridade é um direito. Uma sociedade de igualdade, de equidade. E o Brasil ele poderia ser exemplo disso. Agora, lamentavelmente, nós estamos aí sendo capacho do que há de pior em matéria de movimento político no mundo, que é, sem dúvida alguma, esse populismo autoritário e o chamado neofascismo. Por isso que é necessário lembrar, tem o fascismo histórico da década de 20 e tem esse neofascismo, que ele quer o seguinte, ele quer destruir a humanidade. Ele quer privatizar tudo que é público, ele quer destruir os direitos da classe trabalhadora, ele quer retirar os direitos da população mais vulnerável. A cara disso é o Paulo Guedes, na fatídica reunião do dia 22 de abril, quando ele diz que o servidor público é o inimigo. E ele diz, botamos uma granada no bolso do inimigo. Para mim é a cara desse neofascismo. Ele é ultra mercadológico, mercantil, consumista, né? Ele é violento, ele é ignorante, ele é anti-intelectual, anti-ciência, anti-conhecimento, ele é subjetivamente pobre. E é contra esse projeto de desumanização que nós temos que ter os direitos humanos como um projeto de humanização.